Deputado federal Daniel da Silveira, do Rio de Janeiro, foi condenado pelo STF e, em seguida, foi perdoado juridicamente pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. O que é possível desse caso extrair de reflexão filosófica? Esse caso, que eu vou colocar aqui, ó, tem inúmeras reportagens que retratam de modo exatamente como está aqui, entenda o caso e o que pode acontecer agora, no sentido de dizer assim, ó, você pode entender o caso majoritariamente sobre a perspectiva política, sobre a perspectiva jurídica, porém nenhum caso, e bom, é esperado que assim aconteça, aborda sobre a perspectiva filosófica, tá? Então, só para deixar bem claro para você, eu não vou falar sobre do ponto de vista jurídico, ou seja, se há efeitos no mundo do direito a respeito do decreto do presidente da República, se a decisão do STF respeitou ou não respeitou a Constituição. Eu não vou analisar isso aqui sob a perspectiva da política, ou seja, quais são os efeitos disso para a democracia no Brasil. Eu vou analisar isso aqui sob uma perspectiva filosófica, ou seja, eu vou pegar o conceito, ou os conceitos, deixa eu ver, 3 aqui podem ser analisados, que estão em jogo, e vou fazer uma análise conceitual. Por quê? Porque a análise conceitual, na verdade, está na base de todas as outras. Quando a gente fala sobre condenação de um deputado federal pela Suprema Corte do país e o presidente envolvido nessa condenação, nós estamos falando aqui de questões que vão para além do âmbito meramente jurídico, para além do âmbito meramente político. Dizem respeito à argumentação filosófica como um todo, porque conceitos abrangentes como técnica, política e democracia estão envolvidos. Então é isso aqui que a gente vai analisar nesse vídeo. Meu nome é Vitor Lima, seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto não é filosofia. Vamos lá. Então, a primeira coisa para falar é sobre técnica e política. Quando falamos de decisões institucionais, podemos falar de decisões que dizem respeito a regras muito bem definidas e decisões que têm um quê de discricionariedade. O que significa um e outro? Quando há uma regra muito bem definida, é o que nós entendemos, de modo geral aqui, como uma decisão técnica, ou seja, uma decisão que deixa pouca margem para o arbítrio individual de quem irá aplicar a decisão. Quanto mais as regras falam por elas mesmas, ou seja, quanto mais as regras precisam menos de interpretação, mais a decisão é técnica. Ou é isso ou é aquilo. Há níveis, é claro, de 0 a 10, de quanto mais técnico é ou quanto menos técnico é, claro. Porém, a rigor, técnica diz respeito a menor dependência do arbítrio de quem aplica a regra. Quanto menor a dependência é, mais técnica é. Política é a decisão que depende em alto grau do arbítrio de quem vai aplicar. Então, uma decisão política é uma decisão discricionária porque depende da deliberação em alto grau de quem aplica, certo? No mundo jurídico, no mundo político, há dois tipos de decisões aqui, a técnica e a discricionária. Vitor, qual é o mundo ideal? É o mundo que só tenha questões técnicas? Não. Por quê? Porque essa premissa, essa tese, na verdade, tem uma premissa embutida. A tese de que o mundo ideal seria regido só por decisões técnicas tem uma premissa embutida. É que as decisões técnicas são as melhores. E, geralmente, a justificativa que está aqui envolvida do porquê elas são melhores é que as decisões técnicas são imparciais, são neutras, o que não é verdade. Quando uma regra é inventada, ela é inventada por um motivo. Esse motivo pode não estar mais consciente em quem aplica a regra, mas ele estava consciente certamente em quem fez a regra, certo? Só para fazer uma analogia com um mundo que é muito diferente do mundo político e mundo jurídico, mas guarda semelhanças porque são relações sociais também, assim como o mundo político e o mundo jurídico. Por exemplo, na regra do jiu-jitsu, eu vou utilizar o exemplo do jiu-jitsu aqui porque eu sou um praticante faixa branca do jiu-jitsu. Quando eu coloco como uma regra que antes de entrar no tatame é preciso fazer uma reverência, isso é uma regra. E isso é uma regra técnica, no sentido de que tem pouca interpretação envolvida aqui. Ou você faz
a reverência ou você não faz. Se você não faz, você está errado. Se você faz, você está certo. Essa regra ela é uma regra técnica porque ela envolve pouca interpretação, certo? Agora, ela é uma regra neutra? Ela é uma regra imparcial? Claro que não. Por quê? Porque nela está embutido um valor. Qual que é o valor? O valor do respeito. O valor da hierarquia, inclusive. A ideia de que no tatame está embutida uma certa sacralidade. Que no tatame não pode tudo. Que no tatame você precisa prestar reverência porque ali é um local diferente do local usual que você transita, em que você transita. Portanto, nota, como uma regra pode ser técnica, mas ela guarda valores. O mesmo acontece com as regras jurídicas e políticas. Cada regra que está lá é baseada em valores. Valores que estavam em jogo quando os criadores das regras as fizeram. Percebe? Então, nota, é melhor a técnica ou a política na tomada de decisões? Não há resposta definitiva e absoluta para essa pergunta. Você precisa analisar para que é a situação em que as regras estão envolvidas, técnicas ou jurídicas. Em algumas situações, as regras técnicas são melhores e em outras situações, as regras políticas são melhores. Quando a situação é bastante conhecida, ou seja, quando, digamos, em termos sociais, o que está diante de nós é muito patente, tem pouca controvérsia, a técnica é inserida, a técnica é a melhor pedida. Ou seja, não há discussão sobre o que fazer. Há meio que um consenso, por mais que tácito, né, silencioso, do que deve ser feito. A técnica fala mais alto. Agora, quando não há esse consenso, então a política fala mais alto. Tem um nível de discricionariedade, lembra? De interpretação maior por parte de quem aplica, é muito maior aqui, né? Muito mais abrangente. Por quê? Porque não se sabe muito bem o que fazer. Em situações em que não se sabe muito bem o que fazer, entra a política. Em situações em que o que fazer já está meio que definido pelo contexto, entra a técnica, certo? Então pare com esse negócio de talvez argumentar, como muitos fazem, que no sentido de dizer que decisões técnicas são imparciais e objetivas e decisões políticas não são, certo? Não há essa diferença a rigor aqui, conceitual falando. Então, a decisão do STF foi política ou foi técnica? Do Bolsonaro foi política ou foi técnica? Independentemente da resposta que você dê, você precisa balancear o que significa ser política e técnica e se é legítimo ou ilegítimo ser uma ou outra, tá bom? A contribuição filosófica conceitual que eu tinha para dar para essa primeira parte é essa, agora vamos para a parte da democracia, que é uma pergunta que está na boca de todo mundo aí, né? Feriu ou não feriu a democracia a interferência do Bolsonaro, do presidente atual, na decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao caso do deputado federal? Para que você decida se feriu ou não feriu, X, você precisa saber o que é X, em termos conceituais aqui. E uma grande concepção, porque é muito difundida, é muito alardeada das pessoas sobre a democracia, é que ela é o regime da maioria, é que ela é o regime do povo. Isso é simplesmente, e preste bem atenção aqui nos meus olhos, falso. Democracia não é o regime do povo e da maioria, ponto. Eu não estou dizendo que ela não é isso em absoluto. Eu estou dizendo que ela não é isso só. Esse advérbio faz toda a diferença. A democracia é um conceito que tem uma história e que no decorrer dessa história ela vai ganhando significados, perdendo, reformulando e, portanto, você não pode considerar que a democracia é só o regime da maioria, porque considerar isso é congelar ela no tempo, certo? Congelar ela no tempo. E se eu te falar que quando ela nasce, ela não é o regime da maioria. Na Grécia, em Atenas precisamente, quando nasce, ela é o regime do demos, de certos distritos da cidade que iam deliberar em assembleia, né, diretamente. Porém, quem fazia parte desses possíveis deliberantes na Assembleia não era a maioria da população. A maioria da população era composta de menores de idade, mulheres e escravizados. Essa era a maioria, não era a maioria que deliberava. Quando vamos para a modernidade, o nome democracia sequer era usado. O nome república, em contrapartida à monarquia, era mais utilizado. A democracia é uma palavra que vai ganhar muito mais força no século XX, principalmente da Segunda Guerra Mundial para cá. E a democracia tal qual nós conhecemos hoje precisa ser entendida
sobre o que eu chamo, nas aulas que eu dou para os meus alunos, por teoria das elites. Então, a teoria das elites tem uma leitura muito importante, muito esclarecedora sobre como funcionam as democracias. A teoria das elites ali, com nomes como Joseph Schumpeter, no livro Capitalismo, Socialismo e Democracia, de 1942, essa é a referência aqui que eu estou pegando, tem algumas teses sobre como funciona a democracia, mas basicamente a tese fundamental da teoria das elites, do Schumpeter, é que todo sistema de governo é um sistema de governo de elites, ou seja, de pequenos grupos. A democracia, a monarquia, a oligarquia, todos eles são, no final das contas, quem chega ao poder é um pequeno número. Posto que, na modernidade, na contemporaneidade, não são mais os cidadãos que diretamente decidem os destinos. Os cidadãos delegam esse poder para outros, para os políticos. Né? É o que a gente chama de democracia indireta. Portanto, sempre quem toma as decisões é uma minoria. A questão não é essa. A questão é, dado que isso é um fato do mundo moderno e contemporâneo, como é que nós dizemos se o governo é mais ou menos democrático? Dado que nós já entendemos que sempre será uma minoria, dado que a democracia é indireta, não é direta. Tem 3 critérios, quanto ao recrutamento, quanto à extensão e quanto à fonte de poder. Quanto ao recrutamento, ou seja, de onde que vêm as pessoas que decidem, né? Essa elite que decide. Tem que vir de eleição livre e não de transmissão hereditária. Ou seja, não tem que passar de um padrinho político para um sobrinho político, digamos assim, né? Um afilhado político. Não tem que passar de um pai para filho, como é o caso da monarquia. Tem que ser de eleições livres. Então, eleições livres é um pilar fundamental. Questionar as eleições livres é atentar contra a democracia. Percebe? Outro pilar, quanto à extensão. Os grupos, pequenos que sejam, que disputam poder, têm que ser o mais diversos e numerosos possível. Certo? Porque se eles forem pequenos, então se aproxima de um regime em que cada vez menos pessoas mandam. Então, quanto mais grupos e mais diversidade de grupos, melhor, quanto à extensão. E terceiro, quanto à fonte do poder. Uma classe política é democrática quando ela é de fato representativa, quando ela é renovável e quando isso é fundamental. Ela respeita as regras do jogo. E o que significa respeitar as regras do jogo? Significa respeitar o limite entre aquilo que já é técnico, como nós falamos, e aquilo que é político. O que está em jogo, nesse caso, Daniel da Silveira, é qual é o limite do que é técnico e do que é político. O que é técnico é, por exemplo, no nosso sistema democrático atual, que é preciso haver uma separação muito clara entre as competências dos poderes. E quando um poder interfere no outro de modo ilegítimo, então aí há um desrespeito a uma regra democrática de modo muito claro. Ou seja, quando o executivo, que é responsável por implementar as políticas públicas, não consegue mais, quando o legislativo não consegue mais criar leis, quando o judiciário não consegue mais julgar as leis, quando o executivo diz o que o judiciário tem que julgar, quando o judiciário diz o que o legislativo precisa criar de leis, quando o legislativo diz o que o executivo precisa implementar de políticas públicas, então há uma bagunça total no balanço de poderes. É isso que nós precisamos analisar aqui nesse caso Daniel da Silveira. E analisar isso, meus amigos, requer argumentação, não é óbvio, e a posição que talvez você enxergue não seja tão evidente quanto você acha que é. Mas essa é a contribuição que eu queria dar aqui para esse equacionamento filosófico da questão do Daniel da Silveira, certo? Então, me diz aqui embaixo o que você está achando disso tudo, qual é a posição que você tem até agora, se estava claro na sua cabeça qual que era o conceito de democracia que você tem em vista quando fala sobre democracia. E, bom, nós estamos com as turmas abertas aqui, inscrições abertas para o Encontre Sua Voz Política. Se você gosta de política, se inscreve clicando no link que está aqui embaixo, ele não vai ficar disponível para sempre, então se inscreve agora, não perde a oportunidade e me encontra lá.